Olá, meus amigos, estamos juntos novamente para seguirmos com o nosso estudo do livro Nossa Vida no Além, da doutora e pesquisadora Marlene Nobre. Como é morrer? E depois da morte? O que acontece? O espírito atravessa os planos materiais para fixar-se em algum lugar? Onde? Quais são os fatores que influem na sua adaptação à vida nova? Neste livro você encontra as respostas para essas perguntas. E se você está chegando agora, vá à playlist, pegue desde a primeira leitura. Capítulo 10. Adaptação à vida nova. Casos especiais. Há casos de adaptação à vida nova que merecem ser analisados à parte, dadas as peculiaridades especiais que apresentam. Diante de pessoas deficientes, cujos organismos tiveram severas restrições mentais ou físicas durante a vida terrena, muitas vezes paira a dúvida: elas vão permanecer deficiências no além? E os suicidas? Serão todos punidos com severidade ou para alguns existiriam atenuantes? Do mesmo modo, as crianças e os velhos, ao deixarem a vida terrena, carregam particularidades especiais relativas a uma curta ou longa estadia na crosta terrestre. Até que ponto a duração da jornada influencia no desprendimento? Com os testemunhos das cartas-mensagens e dos ensinamentos dos amigos espirituais, é possível elucidar muitos destes dados. Vamos começar com os deficientes. O caso da Maria Célia Marcondes. A senhora Maria José Caetano Marcondes, em depoimento a Rubens Germinazzi para o livro Luz Bendita, escreveu a respeito de sua querida filha, Maria Cecília, falecida em 20 de abril de 1975, aos 23 anos, e das preciosas notícias que recebeu dela, através do médium Chico Xavier. Transcrevemos aqui parte de seu depoimento. Esse depoimento está no livro Luz Bendita. Nessa edição está nas páginas 90 ou 100. Se a edição for diferente, vai estar um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos. Vamos à mensagem. Era gêmea de Homero Marcondes, hoje médico residente em Santos. Mas, infelizmente, Maria Célia não acompanhou os passos do irmão gêmeo tão querido. Aos poucos fomos percebendo, e também os médicos, com muita hesitação, nos procuravam a dizer que Maria Célia apresentava deficiência física. A causa, segundo eles, era trauma de parto, uma vez que as crianças, além de gêmeas, eram de 7 meses e a Maria Célia foi a primeira a nascer. Maria Célia nunca falou nada, jamais conseguiu segurar qualquer objeto, firmar o pescoço ou sentar-se, a não ser quando em tratamento médico usava uma coleira ou goteira, aparelhos que, por sinal, tanto a faziam sofrer. A partir de 1976, Maria José Marcondes passou a frequentar as sessões do Grupo Espírita da Prece, em Uberaba. Desde então, começou a receber informações sobre os familiares do além, através de Chico, que lhe dizia, inclusive, que a filha estava se preparando para escrever. Perto do aniversário de Maria Célia, em 27 de setembro de 1977, ela faria então 26 anos. Fomos mais uma vez até Chico, e maravilha das maravilhas, na noite de 23 de setembro de 1977, Maria Célia nos enviou a mensagem. Desta, destacamos as seguintes informações. Mãe querida, em seu coração era eu a pérola que enfeitava a nossa casa, quando gradativamente compreendi que estava em prova, atendendo às leis de Deus. Mas você, mãezinha, me falava com tanto amor que me vi na obrigação de acerenar-lhe. Lendo-me dos seus bons dias, das suas flores, das suas bênçãos. Aprendi com você, mamãe, a amar a Jesus, de tal forma que eu não queria levantar-me e ser igual às outras pessoas, porque desejava que ele me encontrasse paciente, sem qualquer rebeldia. Agora,
Eu que aprendi a beijar a efígie de Jesus em casa, estou aprendendo com você a enxergar o Senhor em cada rosto de criança ou de pessoa adulta marcada pelo sofrimento. Mãezinha, agora já posso subir as escadarias da matriz de Santa Isabel com desenvoltura. Posso ir à Serra Grande, escalando a Pedra Branca e a Pedra Grande, para ver deslumbrada a paisagem bonita que Deus nos concedeu para viver. E também atingir o Monte Serrat e fazer as orações de agradecimento à Igreja de Nossa Senhora. Esses locais, referidos por Maria Célia, são do sítio denominado Três Marias, na variante de Santa Isabel, em São Paulo, de propriedade da família. Como vemos, os deficientes na existência física, após período relativamente curto no mundo espiritual, adquirem a normalidade do corpo sutil. Vejamos outros exemplos. Caso Luiz Ali Fardi desencarnou no Rio de Janeiro, em 2 de janeiro de 1977. Desde os 6 meses de idade, teve uma alimentação motora que lhe trouxe severos prejuízos à deambulação. Aos 15 anos foi operado. Depois passou por mais 2 intervenções, vindo a falecer aos 18 anos por complicações pós-operatórias. Enfrentou tudo com grande estoicismo, revelando ao mesmo tempo uma personalidade firme, espírito alegre e descontraído. Em mensagem transmitida aos seus familiares em 16 de junho de 1979, Luizinho, como era mais conhecido, escreve: Novamente em casa, o livro em que essa mensagem está escrita. Ainda não posso aguentar muitos pensamentos de uma só vez. Preciso disciplinar as minhas próprias ideias e traduzi-las em palavras e frases. Posso, no entanto, participar que meu corpo adquiriu a harmonia que eu sonhava. Meus pés estão perfeitos, meus braços bem postos, minha voz está fácil, tão fácil como não poderia imaginar acontecesse. Tenho a felicidade de contemplar os horizontes novos, viajar sem dificuldade, conquanto acompanhado instrutores que nos transmitem novos ensinamentos. Caso Rafael Miralles Plascencia. Ele nasceu na cidade de Luque, na República Argentina. Desencarnou em Ponta Porã, estado do Mato Grosso, agora Mato Grosso do Sul. No dia 22 de abril de 1952, aos 57 anos de idade, vítima de problemas cardíacos, tendo sido durante décadas alcoólico crônico e tabagista inveterado. Rafael chamava o filho Milton de Nenecho até o dia em que completou 15 anos de idade. Depois disso, pelo nome de registro, fato totalmente desconhecido do médium e revelado pela psicografia. O comunicante era um hábil carpinteiro e tinha o braço defeituoso de nascença. O médico Elias Barbosa, autor dos comentários do livro que publicou a mensagem de Rafael, comenta o fato. Isso está Entre Duas Vidas, nos capítulos 23 e 24. Diz ali: Chico Xavier nos afirmou que vira o espírito com o braço perfeito, o que, em última análise, vem confirmar. Tão logo retorne ao plano espiritual, o espírito que não tenha se comprometido mais, de modo grave, com a lei de causa e efeito, tenha aceito a deformidade física como fármaco eficaz para erradicar complexo de culpa existente de longa data na intimidade de seu perispírito, consegue ele retomar o corpo na situação anterior, isto é, sem qualquer defeito físico. O próprio Rafael confirma na mensagem que consta do livro Presença de Chico Xavier. Diz ali: graças a Deus, até mesmo o meu braço já estou restaurado e também que tudo faço hoje para fazer desaparecer as lembranças dos meus tempos menos felizes na canha. Agora, as mensagens vindas de suicidas. Suicidar-se é arrebentar os portões do lado de lá, forçar a passagem em busca do nada. A maior decepção do espírito suicida, porém, é descobrir que não encontrou a extinção almejada. A intensidade do sofrimento no mundo espiritual, originada com tal gesto de rebeldia, vai depender da motivação que o determinou, das atenuantes, sobretudo se entre as causas encontra-se a influência de entidades obsessivas.
Deus conhece o íntimo de cada ser e pode abrandar a corrigenda, dependendo da causa, da intenção e das circunstâncias que o impulsionaram ao gesto infeliz. Em muitos desses casos, porém, a dor é superlativa. A doutrina espírita ensina que o suicídio voluntário é uma transgressão da lei de Deus. Isso está no Livro dos Espíritos, na parte 4, capítulo 1. A alma necessita suportar as tribulações da vida, porque são provas e expiações necessárias ao seu progresso. Quando o ser se rebela, fugindo às responsabilidades, recebe o choque de retorno em si mesmo. Em consequência do autoaniquilamento, o corpo espiritual sofre lesões mais ou menos profundas que só um novo renascimento conseguirá restaurar. As cartas aos familiares ocorreram em casos de suicídio que, segundo a nossa análise, foram mais brandos, porque certamente ocorreram circunstâncias atenuantes, mas as consequências, mesmo assim, são dolorosas e exigem restauração à custa de muito sacrifício. Vamos ver o caso de Luiz Fernando Botelho de Moraes Toledo. Suicidou-se aos 28 anos, escrevendo aos pais, residentes na cidade de Piracicaba. Ele afirmou, isso está escrito no livro A Volta, no seu capítulo 13. Eu estou bem, não obstante compreender que caí na armadilha do mal. Refiro-me ao meu infortúnio. Suponho que a vida terminasse com a morte. Estava consciente quando atirei sobre mim mesmo. Perdoe-me o gesto de loucura. Acordei aqui dentro de uma névoa que ainda não se desfez. O projétil me desequilibrou a vida, mas não encontrei pessoa alguma, das muitas que me cercam aqui, capaz de condenar-me. Minha grande decepção ao chegar aqui foi a verificação de que a morte não existe como pensamos. Isto me doeu profundamente ao orgulho de homem que conhece tão pouco da verdadeira vida. E o jovem confessou a sua necessidade de compreensão e amparo. Estamos implorando uma oração em nosso favor. Conquanto eu mereça censura, não estou desligado da fé em Deus. Vejam só. Agora o caso João Alves de Souza Reis Filho. Apresentou a mesma necessidade de João Alves de Souza Reis, também suicida aos 24 anos, falando comovido ao coração materno. Essa mensagem está no livro Vivendo Sempre. Penso que o seu carinho me perdoará como sempre, mamãe. Sofro as consequências de meu gesto infeliz, mas no miolo dessa angústia está o remorso de haver menosprezado a melhor mãezinha que o céu me poderia confiar. Como vemos, as consequências do suicídio costumam ser profundamente dolorosas, causando distúrbios por muito tempo. Caso José Teodoro Caldeira. Referiu-se em carta à sua mãe a esse estado de perturbação que não lhe dava serenidade. Essa carta está no livro Presença de Chico Xavier, capítulos 14, nas páginas provavelmente 61. Diz ele, e logo que o barulho me deixar a cabeça a serenar o coração, serei de novo seu filho. Da dolorosa experiência, retirou a advertência que pede seja divulgada. Ensinem que o suicídio é um despenhadeiro das trevas. Digam a quantos saíram do mundo que a dor é bendita e que a vida se aperfeiçoa por ela em nome de Deus. O sofrimento é muito grande, não compensa, porque a gente tem que voltar e fazer tudo de novo. Inimigos invisíveis. Caso Dimas Luiz Zorneta. Com o falecimento do meu irmão Domingos e o fato de ter perdido o emprego, entrou em depressão e baleou a própria cabeça, desencarnando a 8 de janeiro de 1984. Sua mãe Lourdes debandou Uberaba à procura de Chico Xavier, ansiosa por notícias do filho querido. A 7 de setembro, 8 meses depois do suicídio, recebeu as primeiras informações. Dimas confessava, então, ter perdido parcialmente a visão, referindo-se às lesões produzidas em seu corpo perispirítico, no momento em que aniquilou com o projétil a mesma região cerebral do cérebro físico. Então vejam, ele cometeu suicídio e por conta disso está cego no plano espiritual. Será que isso vale a pena? Ele vai ter que reencarnar cego para poder consertar. Mas vamos continuar.
Na segunda mensagem, detalhou mais, afirmando que estivera por 6 meses totalmente cego, tendo se submetido a tratamento constante na espiritualidade para conseguir uma melhora parcial. Nessas duas mensagens, destacou a pressão de inimigos invisíveis que influíram muito na sua decisão, forçando-o a praticar o suicídio. Apesar dessa influência negativa exterior, reconheceu-se da batalha pela recuperação. Isso está no livro Porto de Alegria, no capítulo 10, ou também na Folha Espírita, dezembro de 1989. Diz ali: graças a Deus e ao seu amor, mãe, todos os meus problemas essenciais encontraram solução. Muito embora, em pessoa, ainda sofra as consequências do meu gesto impensado. Caso Cláudia Pinheiro Galassi. Passou também por essa triste experiência, influenciada por espíritos infelizes, suicidando-se a 9 de setembro de 1982. Isso está na Folha Espírita, de maio de 87. É a primeira mensagem. Diz ali: me via insuflada pelas inteligências sombrias, mão pesada que comandava os meus dedos. Sentia-me possuída por uma vontade que não era minha vontade, e um constrangimento imbatível para a minha fraqueza, como que hipnotizava, mostrando-me o pessimismo que me fracassara por dentro de si mesma. Ela percebeu que não conseguiria mais livrar-se daquele ser estranho, mas apesar da dolorosa experiência, Cláudia progrediu enormemente no além, por seu esforço pessoal, utilizando a sua vontade firme e forte. Através de Chico Xavier, escreveu o livro Escola no Além, contando as tarefas às quais está ligada no mundo espiritual. No prefácio desse livro, o benfeitor Emmanuel assim se expressa sobre Cláudia. Escola do Além foi editado pela Ideal em outubro de 1989. Observa-se que 5 anos após o suicídio, em 1987, Claudinha já está em plena tarefa, tendo passado em primeiro lugar em um concurso na espiritualidade. Olha lá tem curso, viu? Concurso de literatura, que interessante. E um ano depois, viu o seu livro publicado. O Livro dos Espíritos afirma que o espírito responsável pelo suicídio é tido no além como um verdadeiro assassino, porque ele matou alguém, matou a si mesmo, é um assassino. Continuando, diz ela, entregue ao tratamento de recuperação, só em princípios de 1983 atingiu o próprio restabelecimento, conscientizando-se quanto à dor que deixara entre os familiares queridos. Embora as lágrimas, conseguiu equilibrar-se à custa de persistente esforço mental, merecendo o reconforto de comunicar-se com os pais e irmãos a fim de fortalecê-los. Em 1984, atendendo-se-lhe à paciência e ao trabalho constante em favor dos irmãos desenfaixados do corpo físico, mas ainda doentes e revoltados, foi admitida em um dos nossos vários institutos de apelo e amparo à infância, no além, espiritualmente desprotegida. Desde esse tempo, vem funcionando com um elevado senso de compreensão e humildade, crescendo em admiração e no respeito dos mentores que supervisionaram as nossas instituições, entre as quais nos encontramos. Em 1986, sempre devotada ao espírito de serviço, estudando e ensinando, trabalhando e aprendendo, realizou notáveis diálogos e palestras com um grande número de colegas e professores destinados à elevação do nível mental deles mesmos. Em janeiro do ano de 1987, instituiu-se entre 20 das dezenas de institutos educativos da região um concurso para a apresentação de um livro, estruturado em pequenas dimensões e tão simples quanto possível, para esclarecimento e reconforto dos familiares que choram a perda de crianças no mundo, especialmente os pais. O livro seria elaborado pelos professores que estivessem vinculados na região às áreas de ensino e devia contar com simplicidade o cotidiano das crianças desencarnadas, retratando-lhes a vida espiritual em traços rápidos. 5 mentores receberiam as páginas das candidatas para exames e conclusões oportunos. Mais de 200 educadores compareceram ao certame.
Depois de intensa movimentação, durante meses, em setembro último, no dia consagrado à primavera, os resultados foram conhecidos. O primeiro lugar foi conquistado pela professora Cláudia Pinheiro Galassi, com aplausos dos presentes. Depois dessa apresentação da autora, o benfeitor Emmanuel referiu-se ao livro Escola no Além, como uma pequena joia mediúnica que recomendamos vivamente a todos aqueles que se interessam pela vida infantil na Terra ou no mundo espiritual. Existem outros livros recebidos por Francisco Cândido Xavier, tais como Nosso Lar e Missionários da Luz, nos quais encontramos outros preciosos ensinamentos acerca do suicídio. Nem poderíamos deixar de recomendar o livro Memórias do Suicida, recebida pela médium Ivone A. Pereira. E eu digo aqui que está já no nosso canal esse livro, disponível para todos aqueles que tiverem interesse. É um clássico da literatura espírita sobre o assunto, verdadeiro tratado nesse campo e que mereceria comentários à parte, tal a riqueza de informações. Vejam só, meus amigos, está lá disponível para todos vocês esse livro. Foi feito com muito carinho. Caso Fábio Mário Henri. Cursava o quarto e último ano de agronomia na Universidade Federal de Mato Grosso, onde desfrutava de prestígio em face ao seu excelente desempenho como aluno, quando foi atingido por um projétil certeiro. Veio a falecer no dia 25 de agosto de 1985 em Cuiabá, aos 23 anos. Seus pais, Hortência e Mário Duílio Evaristo Henri, foram a Uberaba 12 dias depois da desencarnação. E sem qualquer informação anterior a respeito, Chico disse-lhes que, naquele momento, duas senhoras, Dona Maria da Conceição e Dona Rosina, estavam presentes e que haviam socorrido o jovem em plano espiritual. Tratava-se da avó materna e bisavó paterna, desencarnadas há muitos anos. Mais tarde, Fábio Henri enviou a seus pais uma carta bastante esclarecedora. Vejamos alguns tópicos da sua mensagem. Isso está em Assuntos da Vida e da Morte. Podem ler lá toda a mensagem. Diz ali: Mãezinha Hortência, todas as nossas provações já passaram. Aquele projétil acidental que me rebentou a vida física se transformou no bisturi de benemerência que me devolveu a harmonia e saúde ao coração. Compareço aqui com o meu avô Pedro, o nono Pietro, lembrando que na próxima semana, isto é, na segunda-feira próxima, completaremos 12 meses sobre a minha libertação espiritual. Em seguida, Fábio explicou aos pais que ele e o amigo Albano haviam saído da danceteria e conversavam despreocupadamente quando foram atingidos pela bala desfechada por um desconhecido que estava embriagado e atirava a esmo. Ele citou também, na mesma carta, que resgataram um débito passado, ou seja, estava determinado que ele teria uma morte dessa natureza. É preciso a gente sempre entender que não existe acaso e não existem acidentes. Continuando, aqui estou na presença da vovó Rosina, que é testemunha de tudo quanto lhe digo. Posso dizer-lhe, com permissão de nossos mentores da minha vida nova, que o bisavô Evaristo, que atirou sobre o próprio peito, suicidando-se na Itália, sou eu mesmo, que tive o coração aniquilado por um tiro acidental. Então, meus amigos, vamos meditar a respeito desse caso. Então, essa pessoa, lá na Itália, suicidou-se com um tiro no peito. Ele renasce e passa pela mesma situação, dessa vez acidental. Então, é como se ele tivesse semeado uma situação dessa para esta vida, para que ele se sinta liberto do erro que cometeu na vida anterior. Muito interessante, muito esclarecedor. Continuando. Segundo informação dos familiares, Evaristo Henri, o bisavô paterno, nascido em Lucca, na Itália, a 9 de fevereiro de 1871, suicidara-se em 8 de fevereiro de 1920, em sua terra natal, onde trabalhava e foi com um tiro no coração. Temos aí um caso de resgate de vida passada. Concluímos mais esse capítulo, muito interessante, que nos remete a outros livros interessantes, especialmente Memórias de um Suicida, que recomendo vivamente. Deixo aqui mais uma vez
as referências bibliográficas para que vocês possam anotar, parando o vídeo, caso tenham interesse. Então, todos os casos estão nesses livros. Lembro mais uma vez que essas referências de páginas correspondem à edição que foi feita esse estudo. Esse texto em edição diferente, a página pode variar. Mudando de página, aqui temos a conclusão de mais 4 referências importantes, 5 referências. Deixo também meu e-mail, caso queiram fazer contato. Muitos desses livros eu tenho em PDF e posso remeter a quem tiver interesse, especialmente os livros de Chico Xavier, que eu tenho praticamente todos. Foi uma alegria estar aqui com vocês, agradeço a companhia e aguardo a todos no próximo capítulo.